Gente, eu queria ler com vocês, eu vou ler aqui na versão da Bíblia Mensagem, a Bíblia que está em cima, para alguns, né? Tem alguns exemplares aí, quem quiser. Tem 3 Bíblias aqui, ó, e eu acho que não tem ninguém que vai usar. Eu queria abrir aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 12 a 20. Marcos 1, de 12 a 20. Aí nessa Bíblia, a mensagem, a página 1425. Já acharam? Marcos 1, de 12 a 20. Esse é o trecho que a gente vai ler. Vou ler então. Imediatamente, o Espírito guiou Jesus ao deserto. Durante 40 dias e noites, ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia, e os anjos tomavam conta dele. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galileia e ali pregava. O tempo é agora, dizia Jesus. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem, dizia João, melhor dizendo. Caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente, eles deixaram seu pai Zebedeu, o barco, os empregados, e o acompanharam. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A mesma proposta Jesus fez para Tiago e João. Já tinha feito para Pedro e André. Imediatamente, eles deixaram seu pai, Zebedeu, o barco e os empregados, e o acompanharam. Deus querido, que a tua voz ecoe no nosso coração nessa hora. Que sejam tuas as palavras que nos falem aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira de cinzas, eu estava assistindo um noticiário e uma menina que foi baleada na saída da Sapucaí. Vocês viram? Esqueci o nome dela, tinha o nome dela até agora aqui e me falhou. E ela estava ali ficou entre a vida e a morte. E o testemunho dela, quando a jornalista perguntou assim: o que você... e a sua alta? Você está pensando em quando vai sair daqui? Ela disse: não quero nem pensar nisso. Eu estou agradecendo de estar viva, porque eu vou poder abraçar meus filhos. Deu graças pela vida. A vida ganha um sentido diferente quando a gente se encontra com aquilo que de fato é o nosso lugar. O coração dela estava no lugar certo naquela altura. E ela não podia celebrar outra coisa, senão aquilo que ela ganhou, a vida de verdade. Deus quer nos dar uma vida verdadeira. Eu pedi, quem prestou atenção lá no grupo, para virem com algum tom de roxo ou lilás. Quem viu lá no grupo? Quem viu? Quem viu e veio? Não adianta dizer assim: meus lábios estão roxos porque está meio frio. Não vale. Alguma peça. Fica em pé quem veio de algum tom. Eu estou aqui, estou de tom de lilás ou vinho. Cadê?
Isso. Olha só. Servo bom. Ô, Tom, tá valendo, né? Tá valendo. Gente, hoje, Silvino, por favor. Aí. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma. Você sabe o que a Quaresma significa? É uma tradição antiga. Começou lá a ganhar corpo nos primeiros séculos da história da igreja, e no 4º século isso passou a se figurar como preceitos. Lá no Concílio de Nicéia 325, algumas normas para se guardar esse tempo de 40 dias. Quaresma se refere ao número 40. E é um tempo em que a igreja para refletir e, na tradição, fazer penitência. E eu estava lendo um autor católico que diz assim: apesar de ser um tempo de reflexão e penitência, é um tempo de celebração, porque isso tudo aponta para a regeneração. Então, se a gente vai ser restaurado, e a gente está aqui se preparando para um tempo que a gente já sabe que é de renovação, é tempo também de celebrar, não é tempo só de penitência. E a igreja assim vem fazendo, e eu tenho acompanhado o calendário litúrgico. Que riqueza! Depois eu dou um site para você visitar. Todos os dias tem reflexões assim, diárias, de textos diários, com explicação, contextualização, uma exegese maravilhosa e uma mensagem. Depois eu dou para vocês. Hoje o texto é esse, de Marcos, capítulo 1, verso de 12 a 20. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Esse é um tempo em que a igreja para dizer assim: Deus está reconstruindo a nossa vida. Deus está restaurando aquilo que se perdeu. Esse tempo vai das cinzas do carnaval até o domingo da Páscoa, até o sábado do Aleluia. No domingo da Páscoa a gente celebra a ressurreição. Depois das cinzas, que tem esse simbolismo de purificação, porque no carnaval se festejou, se deu vazão à carne, e agora a gente para prestar atenção no espírito. Eu não gosto de fazer essa separação, separar carne do espírito, alma. Eu acho que Deus nos redime em todos os aspectos da nossa vida, mas isso didaticamente pode até nos ajudar ou atrapalhar. Mas esse é um tempo em que Deus está dizendo para nós, a gente quando para ler esses textos e passar por esse tempo, a gente está ouvindo Deus dizer assim: eu quero restaurar a sua vida. Talvez você possa pensar assim: mas o que tem para restaurar? Não sei. Se você não tem nada para restaurar, maravilha. Cuide para que continue assim. Mas quem sabe, olha lá, meu propósito era fazer ginástica e eu comecei essa semana, né, Sena? Já foi uma coisa maravilhosa. Quem sabe restaurar o seu encontro com você mesma, com você mesmo. Descobrir algumas coisas que ficaram perdidas. Restaurar uma relação. Sua relação com Deus. Eu não sei. Fato é que esse texto nos diz muitas coisas. E eu queria me apegar a algumas aqui. Marcos é esse que diz assim: olha, aquilo que Deus anunciou pelos profetas, né, professora? Está se cumprindo. Primeiro, vem aqui o Espírito e diz: esse é o Messias. Testa lá no deserto e ele ouve a voz: Jesus, esse é o meu filho amado, é o enviado, o Messias, que quer dizer enviado em hebraico, Cristo, que quer dizer enviado, ungido em grego. Esse é o Cristo, esse é o ungido, esse é o Messias. Depois vem João Batista e diz isso. E depois vem Marcos e diz: é verdade, Jesus é o Messias. Jesus é esse que está sendo prometido há anos e chegou para restaurar a nossa sorte.
Foi isso que disseram os profetas. Foram as palavras proféticas que nos fizeram esperar até hoje. E nós estamos aqui, o Messias chegou, diziam lá os seguidores de Jesus. Jesus então vem com esse projeto, uma proposta, não como um restaurador à imagem e ao governo de Davi, o grande rei de Israel, que era a esperança que se tinha na época, e até hoje se tem, que Deus restaurasse a Israel o governo que passou, o governo de Davi, um rei, um governante, uma renovação política. E Jesus vem e muda essa perspectiva. A mudança e a restauração que Deus quer fazer através do seu Messias não é apenas uma restauração política de domínio, porque isso vai acabar mal em alguma medida. A restauração que Deus quer fazer é na humanidade que se contaminou com a maldade do seu próprio egoísmo. Não à toa os profetas vão declarar isso, vão dizer isso exaustivamente. Sabe o que acontece? De tantos profetas falarem, de tanto se dizer e se clamar para o povo voltar o coração para Deus, parece que Deus se cansa. E depois de Malaquias, 400 anos de silêncio. Olha o 40 aí, né? 40, 404, tem um simbolismo. 400 anos de silêncio. Tempo em que não houve uma profecia em favor do povo escolhido. 400 anos depois do povo passar pelo domínio persa, grego e agora então dos romanos, surge o Messias, Jesus, que não vai libertar o povo como um grande restaurador político, não. Ele vai fazer mais. Ele vai vir para cada um e dizer assim: eu quero restaurar a sua humanidade. Aquilo que se perdeu dentro de você, aquilo que se contaminou, que contaminou a sua alma, que tira de você a possibilidade de ter uma relação comigo, Deus, e uma relação com o seu irmão. E Jesus faz, então, uma coisa que é fundamental para o seu projeto de remissão ou restauração da nossa humanidade. Ele chama pessoas, ele chama gente, ele chama amigos para trabalharem com ele. E esse chamado aqui de Simão, de André, de João, de Tiago, olha só, você nunca parou para pensar assim: que estranho, os caras estão trabalhando, ganhando sustento, quem sabe a família lá em casa esperando eles levarem os peixes ou aquilo que eles iam vender, e vem Jesus e chama, e diz assim: me segue, e os caras vão? Nunca pararam para achar isso estranho? Do nada. Como é que fica a casa deles? Como é que ficam os filhos que estão esperando a comida? Como é que fica esse negócio? Por quê? E esse negócio era tão importante, a profissão era tão importante, como assim? Jesus chama, vem e segue, e os caras vêm. Rob Bell, um pastor, escritor, conferencista, ele tem uns vídeos muito bacanas, e eu tenho a coleção deles aqui. E essa semana eu estava assistindo o 8º vídeo dele. E ele me ajudou a entender por que esse negócio aconteceu dessa maneira. Por que foi assim? Jesus disse: vem, me segue. E os discípulos vieram. Lembrem que Jesus é um judeu, que está no meio de judeus, chama os discípulos que são judeus, e você deve saber que os judeus, eles tinham uma coisa que era sagrada. Eles tinham a convicção de que Deus deu a Moisés os livros da lei, a Torá. E toda a dinâmica de vida, de visão de mundo, de compreensão da vida, se baseava, para o judeu, na Torá. Tudo que eles precisavam saber estava ali.
Os 10 mandamentos, os 613 que depois apareceram, e depois os fariseus e escribas botaram mais de 2.000 por aí. Mas tudo estava ali. E isso regia a vida daquelas pessoas. Isso era muito importante. Eles guardavam a Torá e acreditavam que estar fixo naquele ensinamento era o suficiente, o bastante, para que eles pudessem ter uma vida feliz. Sabe o que acontecia? As crianças iam para a escola aos 6, 7 anos de idade. E até os 10, 12 anos, eles passavam por um ciclo chamado Beit Sefer, que quer dizer aquele período de ensinamento das coisas primordiais. O que se aprendia ali? Aprendia-se a ler e a ler as Escrituras. E até os 10, 12 anos, as crianças que passavam por essa fase aprendiam de cor toda a Torá. Os 5 livros, primeiros livros da Bíblia. Lembram quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros de cor até os 10 anos de idade. Em hebraico. Eles eram judeus. Talvez fosse mais fácil, porque hebraico é muito mais simples, né? Uma língua muito mais simples. Depois, eles ali, normalmente as crianças aprendiam o ofício da família. Iam lá, fazendo aquilo que os pais faziam e tal. E esses que passavam por esse primeiro ciclo, Beit Sefer, os melhores dos melhores passavam para o segundo ciclo, que era o Beit Talmud. O Beit Talmud era o ciclo em que se aprendia os melhores dos melhores, mostravam aptidão para o ensino, para o aprendizado. Aprendiam não somente a Torá, não somente os 5 primeiros livros, mas aprendiam de Gênesis a Malaquias. Olha aqui, gente. Aprendi isso tudo aqui, ó. De cor. De cor. Até aproximadamente os 16 anos. Olha só. Tinha que ser bom, né? Olha aqui. De Gênesis a Malaquias. De cor. Só os melhores dos melhores tinham a oportunidade de receber essa educação. E aí, aos 14, 15, 16 anos, os melhores dos melhores dos melhores iam em busca de um mestre, de um rabi, que pudesse passar para eles, os seus alunos melhores dos melhores, o seu núcleo, o núcleo do seu ensinamento, porque os rabinos eram assim, eles eram homens muito distintos, muito preparados, e cada um tinha uma linha de interpretação, ou tinham grupos que tinham linha de interpretação. Então você procurava um rabi para que ele fosse o seu mestre, e ele passasse a sua gema, mas só os melhores dos melhores dos melhores, e se o rabi visse nele a capacidade de segui-lo, de ouvi-lo, de sentar com ele e receber, por assim dizer, a sua gema. Era um privilégio ser recebido por um rabi, por um rabino. Isso para o judeu era, sabe aquela coisa assim? Suprassumo do sonho de um cidadão, se tornar um rabino. Mas só os melhores dos melhores dos melhores. E se o rabi visse neles que eles eram muito capazes, letrados, que amassem as Escrituras e amassem a Deus. É nesse e depois Tiago e João e depois os outros seus discípulos. Eles estavam lá e Jesus diz assim: venham e sigam-me. Se Jesus chama-os para segui-lo, eles então não eram os melhores dos melhores dos melhores. Estavam ali
porque não conseguiram passar pelas fases, porque não eram capazes. Nenhum rabi os recebeu. Ninguém disse assim: vem e me segue, porque você é capaz. Mas Jesus faz isso. Isso muda totalmente o contexto. A gente entende quando Jesus assim faz, segue, por quê? Eles não conseguiriam ouvir de um rabi: vem e segue-me. Mas ouviram do rabi Jesus: venham e sigam-me. Mais à frente, para testar o que a gente está dizendo aqui, esses discípulos vão ser chamados de quê? De apóstolos. Mas dizia-se deles o quê? Eles são rudes, não sabem falar, são iletrados. Pedro, então, mas são eles que vão mudar o mundo. Porque foram escolhidos por Jesus. Não porque eles eram capazes por aquilo que a sociedade, que a formação, que a condição social deu a eles, mas simplesmente porque eles foram chamados por Jesus. Jesus mais à frente vai dizer assim: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Jesus faz isso porque esse é o projeto de Deus para restaurar a nossa humanidade. Ele acredita em nós. Deixe-me contar aqui a história de Pedro. Vocês lembram lá que os discípulos fizeram lá com Jesus uma caminhada, e Jesus estava cansado, e estavam no mar, num lado do mar, e Jesus disse assim: passa para o outro lado vocês, eu vou ficar por um pouco aqui orando. Depois de multiplicar pães e peixes e tal, e os discípulos entraram no barco e foram pelo mar da Galileia. O que acontece? Vem uma tempestade e vagas procelosas. As vagas procelosas vêm lá, as ondas agitadas. E eles ficam ali apavorados: vamos morrer. E de repente, André olha lá, vê um fantasma e diz: é um fantasma. O The Chosen, quem está vendo, né? A gente vê as cenas assim, é bom a gente acompanhar. É um fantasma. E ficam apavorados e tal. E de repente, não. É Jesus, é um mestre. E ele vem andando. E Pedro: mestre, rabi, se é você mesmo, manda que eu vá aí para caminhar com você e encontrar. E Jesus: vem, Pedro. E Pedro então salta do barco e vai andando sobre as águas. Lá para as tantas, diz o texto, Pedro começou a olhar o temporal, as ondas procelosas, as vagas procelosas, os ventos, os trovões, e começa a afundar. E Jesus estende a mão e diz: Pedro, você não tem fé. Levanta. E acode Pedro e o coloca no barco. É curioso, e mais uma vez Rob Bell me ajuda a ver, que Pedro, ele afunda, não é porque ele não tem fé em Jesus, porque Jesus não afundou. Pedro começa a afundar porque ele perde a fé nele mesmo. Foi Jesus quem disse: Pedro, vem, fui eu que te chamei, eu te dou todas as condições de você andar sobre as águas, venha, vem comigo, eu já te chamei, você é meu. Minha irmã, meu irmão, minha querida e meu querido, Deus hoje quer iniciar, ou iniciamos com Ele, esse nosso tempo de quaresma, de restauração, de renovação. E Deus quer fazer isso contando com você, comigo e com você. Jesus se apresenta aqui como Salvador, mas Ele não caminha sozinho. Ele escolhe discípulos, gente como a gente,
para caminhar do lado dele. E primeira coisa, a gente sempre ouve falar assim, creia em Deus, creia em Deus. Que a gente creia em Deus, creia em Jesus, mas que a gente se lembre de que Ele crê na gente também. Que Ele crê em mim, crê em você, que restaurações são possíveis na nossa vida, a começar em mim, a começar com aquilo que você pode fazer. Então, se há algo quebrado em você, tenha fé em você. Você tem sim a presença dEle, Ele é capaz de restaurar aquilo que foi quebrado dentro do seu coração, na sua alma. Se a alma está rachada, Ele tem a cola. Se o teu peito está aberto com a ferida, Ele tem um remédio. E Ele te deu e está aí. E você, sim, você foi chamado por Ele. Nós temos fé em Deus, mas que a gente tenha fé na gente. Que a gente valorize a nossa capacidade de dar a volta por cima aqui dentro. E do lado de fora, Deus nos deu a capacidade de restaurar quem está do nosso lado. Se há relacionamentos quebrados, se há perdão a ser concedido. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa dizer assim, mas não tem como perdoar porque já morreu. Gente, perdoa no seu coração. Faça uma carta, faça uma oração. Lembre-se de que para Deus, nós vivemos para sempre. Não é coisa de maluco não, mas converse com essa pessoa lá atrás, volta, faça um exercício e peça perdão para ela. Isso é uma jogada aí terapêutica. Você e eu somos capazes de ajudar, ou somos peças fundamentais nesse processo, nesse projeto de restauração de Deus para a nossa humanidade. Uma andorinha só não faz verão, por isso que Ele chamou um montão. Por isso a igreja, por isso nós. Se você não tem força, busca alguém. Se você precisa de ajuda, se aproxima de alguém. Peça alguém para orar por você. Se disponibilize a orar por alguém. Estenda a sua mão para alguém. Peça a mão de alguém para te ajudar. Deus nos chamou essa manhã para que a gente faça uma oração. Que eu confie em Ti, Deus, mas que eu aprenda a confiar e ter fé em mim, como aquele que foi chamado e tem tanto potencial para a renovação do Teu reino, dentro de mim e onde quer que os meus pés possam pousar. Feche seus olhos um pouco. Eu não sei o que vai no seu coração, como disse, não sei o que precisa ser restaurado, precisa ser refeito, precisa ser revisto. Mas uma coisa eu sei. Você foi chamada por Jesus. Você foi chamado por Jesus. Nós fomos chamados por Ele para segui-lo, para abraçá-lo, para ouvir dEle palavras que curam a nossa alma, que alimentam o nosso espírito. Que nessa manhã você abrace esse chamado. Não tenha medo. Não se sinta incapaz. Jesus não está interessado na aparência dos melhores, dos melhores, dos melhores. Por isso Ele só pede uma coisa: me dá o teu coração, que é o suficiente para que eu caminhe com você.